Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Tânia Malamassi, estou aguardando aqui a minha convidada. O projeto de hoje acontecerá toda quinta-feira às 19 horas. Doutora Tânia Malamassi, bem acompanhada, tá? Muito bem acompanhada, em boa companhia, tá? Então estamos aguardando porque ele começa às 19 horas. Hoje nós vamos continuar a parte 2 do debate da semana passada. O debate da semana passada fiz com a Fernanda Abreu, que participou de uma das comissões, né, da Verdade. Ela é bacharel em História e hoje nós temos uma outra convidada que também é historiadora, participou também das comissões da Verdade, é a nossa querida Paula Franco, mais conhecida como Paulinha na intimidade, é a nossa colaboradora também lá na Comissão de Direitos Humanos do OAB, tá? Então, enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai tendo, faltam 2 minutos ainda, a gente vai esperá-la, tá? Então, vamos aí esperando a nossa audiência. Estou chamando as pessoas para participarem enquanto isso, tá? Então, conversaremos hoje sobre a questão da Comissão da Verdade, tá? Comissão Nacional da Verdade, parte 2. Para quem acessou aí o nosso card na internet, né? Teve um card preto, muito bonito, né? Foi um período negro da nossa história. Então, nós tivemos questão de fazer esse card preto. E também um card roxo, né? Lilás, mostrando que as mulheres estão aí na luta, as mulheres estão na resistência, participando cada dia dos movimentos feministas. Então, para você que está me ouvindo, minha companheira, minha ouvinte, não deixe de participar dos movimentos feministas. É muito importante que as mulheres se engajem neste momento tão turbulento da história do Brasil que nós estamos vivendo, tá? Então, nós vamos falar um pouco da história do passado, que foi o momento da ditadura, abertura política, lei da anistia e como surgiu a Comissão Nacional da Verdade, tá? Então, não foi à toa que essa comissão surgiu, tá? Houve um embate aí internacional por conta de uma cobrança da Corte Interamericana, no caso da guerrilha do Araguaia, e o Brasil teve que se pronunciar, tá certo? Vamos aguardar um pouco, 1859. Então, é muito enriquecedor esse debate, porque as pessoas estão conhecendo. Muitos jovens hoje não conhecem a nossa história do passado. Eu, por exemplo, no período da ditadura, quando houve o golpe militar, eu tinha apenas 4 anos. Meus pais muito humildes, não é? Mas a gente conseguiu vivenciar, saber o que estava acontecendo naquela época. Apesar dos meus pais humildes, mas eram pessoas bastante esclarecidas. Vamos aguardar. As pessoas estão aí chegando. Estamos aguardando a nossa convidada Paula Franco, historiadora, doutoranda, mestre, tá? Participou participou aqui das comissões aqui no Rio. Cadê a Paula? Estou aguardando a Paula aqui. Cadê você, Paulinha? Onde está você, Paula? Por um momento eu vou tirar o som aqui, porque essas notificações de WhatsApp acabam prejudicando o trabalho, né? O trabalho aqui nosso. Então a gente não quer ser perturbado. Paula, cadê você, Paula? Guardando aqui para ela comparecer. 19:01. Cadê você, Paula?
Deixa eu avisar ela aqui, já estamos ao vivo. Já estou ao vivo, avisei ela aqui no computador. Aceitei ela aqui, ela já chegou na minha tela. Oi, Oi, Paula. tudo bem? Tava tentando te mandar a solicitação, não tava indo, agora foi. Ótimo, que bom. Estou esperando aqui as pessoas comparecerem, vamos ver aí, tá? Tranquilo. Tá? Eu estava aqui tentando, falando com as pessoas, né, da importância de se conhecer a história, não é? Do Brasil, falando do card, foi um card preto, por quê? Mostrando que é nosso período de uma história negra, né? Muito ruim do nosso tempo, que foi a época da ditadura, depois foi um card roxo e tal também, justamente para mostrar a importância da luta das mulheres, que um desses movimentos que nós tivemos aí, o movimento feminista em 1979, nós tivemos movimento, 1975, minto, movimento feminista em São Paulo, onde foram colhidas milhares de assinaturas justamente para forçar a anistia, né? A lei da e a abertura política no país, as mulheres sempre participando, tá? Vamos ver quem está aí, Com certeza. tá? De fato, é um período terrível, né, da nossa história. Acho que até hoje em dia eu vejo alguns setores assim das universidades, dos movimentos políticos, tentando Uhum. até retirar essa questão da cor, do período negro para também positivar a negritude como uma pauta que também é política, né? Mas de Bem, fato foi um período bastante violento, né? Que precisa realmente ser pensado aí com muito cuidado, com muita atenção. E de fato a gente muitas vezes vê que a história escrita ela nubla a participação das mulheres, né? Dos processos políticos. Isso é uma constante, então uhum. realmente é uma constante, a gente precisa rever essa tendência, né? Tá bom, não deixar apagada, né? Então Paula, gostaria que você se apresentasse, tá? Para as pessoas, quem é a Paula, tá? Pode falar. Depois a gente começa o debate, né? Tá certo. Bom, queria agradecer a doutora Tânia pelo convite, né? Primeiramente, eu sempre que sou chamada para falar sobre isso aceito, acho que é importante também sair dos muros da universidade também, né? Que esse debate se amplie, que seja público, porque ele é do interesse de todo mundo. Então, primeiramente, agradeço pelo convite para essa conversa. Meu nome é Paula, eu sou historiadora, como a doutora Tânia iniciou nessa apresentação. Eu sou formada pela Universidade Federal de São Paulo e eu entrei, assim, há mais ou menos 15 anos na graduação com a ideia de estudar algum tema relacionado à ditadura militar, né? Só que há 15 anos atrás, essa ideia sobre ditadura, ela não estava no mesmo lugar do espectro do debate público que ela está hoje, né? Então, a ditadura militar ainda não tinha comissão da verdade, a comissão de anistia ainda não tinha ações tão efetivas e tão conhecidas no campo da justiça de transição, então esse debate não era tão público como ele é hoje, né? Ainda que ele ainda precise ser mais publicizado, ele era ainda menos público, né? Então, quando eu entrei na graduação, comecei a estudar ditadura por um viés que foi o seguinte: eu estudava como as mulheres tiveram protagonismo político durante a ditadura em diferentes lugares geográficos do país. Então, eu fazia uma comparação entre mulheres que tiveram uma vivência na guerrilha, na luta armada, né? Então, na guerrilha urbana, e mulheres que tiveram uma vivência nas ligas camponesas, então pensando essa parte rural, né, como essa política se dá. Quando eu saí da graduação, e aí as coisas já tinham mudado um pouco, fui dar aula, fui ser professora de história, e um tempo depois entrei como pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade.
E aí sim, eu acho que a gente viu uma mudança realmente acontecer, né? Uma ampliação no debate público a respeito desse passado violento, essa ideia sobre justiça de transição, sobre o lugar do Estado, a importância do Estado assumir pautas e atividades em relação a isso. Então, quando eu, né, fui pesquisadora da comissão durante um ano, e quando saí, fui fazer o meu mestrado lá em Florianópolis, na Universidade do Estado de Santa Catarina, e estudei como as comissões da verdade do Brasil trataram essa questão de gênero, né? Então, como que aparece essa questão da violência, das violências, das violações de direitos humanos com esse viés de gênero nas comissões aqui do Brasil. Então, foi um debate bem interessante, assim, que eu pude fazer. E também, naquele momento, a gente ainda estava começando essa trajetória, né, de pensar a violência a partir de um prisma de gênero, né? Era um debate que acontecia muito na Argentina e no Brasil, eu acho que ainda era um pouco mais tímido. Saindo do mestrado, eu fui trabalhar no Ministério dos Direitos Humanos, em Brasília, num órgão que dava apoio para a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, né? E aí sim conheci a Fernanda Abreu, que esteve aqui conversando contigo na semana passada, né? Trabalhamos assim em parceria. Na Secretaria Maria do Rosário, você chegou a trabalhar com ela? Não cheguei a trabalhar com ela. Quando eu entrei, ela já tinha saído do Ministério, mas trabalhei com muitas pessoas que trabalharam com ela, que estiveram lá naquele momento, né? E, bom, aí sim, trabalhei nesse órgão que prestava apoio para a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, e aí fazendo um trabalho que não era só de pesquisa, mas também envolvia um acompanhamento de familiares que faziam busca, reivindicavam, né, o destino dos corpos, dos seus entes desaparecidos. E depois que saí de lá, já no governo Bolsonaro, saí desse órgão, do Ministério, e comecei a fazer o doutorado na Universidade de Brasília. Também em História, estudando as Comissões da Verdade. Então tá bom, deu um breve resumo, né, da sua trajetória. Então eu vou aproveitar para quem está nos assistindo também para fazer uma breve leitura, né, da situação que a gente vivenciou. Porque essa nossa live é uma live que ela fica também uma live histórica. Para quem amanhã quiser consultar, né, vai poder pegar esse material. A ditadura militar, pessoal, ela perdurou de 1964, esse período, né? Foi um período de 64, na verdade, até 85, tá? E nós tivemos várias ditaduras também, tanto no Brasil, né, Paraguai, Argentina, Chile, Peru e Bolívia. Foi um movimento que ele foi um movimento sufragado, na verdade, pelos norte-americanos. Eles acabam trazendo o movimento contra aqueles que se rebelaram contra o sistema. E aí implanta a ditadura nos países como no Brasil, né, nos latino-americanos. Mas tudo isso foi influência dos americanos, porque nós tivemos vários... Anteriormente nós tivemos o João Goulart, né, que era o presidente eleito, né, pelo povo. Ele queria fazer reformas de base. Quais reformas? Voltadas para a reforma... Ele queria reforma agrária, estatizar algumas refinarias que eram multinacionais. Isso tudo acabou trazendo descontentamento para quem era o grupo chamado, que a gente chama o grupo da direita, né? Ele não quer as reformas de base. E nós tivemos, então, implantada a ditadura. Nesse período da ditadura, nós tivemos várias pessoas que não concordavam, né, com o sistema, acabaram sendo banidas do país. E quando foi em 1979, nós tivemos a lei da anistia, que ela acaba abrindo para que essas pessoas que foram, vamos dizer, expulsas do Brasil, né, teve seus direitos políticos cassados, eles conseguem retornar para o Brasil a partir de 79, que foi a chamada lei da anistia. A partir da lei da anistia, nós tivemos aqui, né, em 2008, nós tivemos a própria OAB, a OAB ela entra com a DPF, né, uma arguição de descumprimento do preceito fundamental, que buscava justamente forçar o Supremo Tribunal Federal a definir os limites
da anistia concedida pela lei. Por quê? Você anistiava para que quem saiu do Brasil, né, forçado, né, por conta de discordar do sistema da ditadura, retorna. E o que vai acontecer com os agentes de Estado que praticaram a tortura, que mataram? Então é onde a OAB ela entra junto ao Supremo Tribunal Federal, justamente para que defina o que vai acontecer com essas pessoas. E o STF se pronuncia, e nós já tínhamos uma questão na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na OEA, onde teve o caso da Júlia Gomes Lund versus o Brasil. Na verdade, era o chamado caso da guerrilha do Araguaia. Na guerrilha do Araguaia tivemos mais ou menos 1.000 pessoas, né? 1.000 guerrilheiros que foram mortos ou desaparecidos. O Brasil estava sendo réu nessa Corte Interamericana. Por conta do Brasil ser réu, houve uma sentença na Corte Interamericana que diz que o governo brasileiro deveria adotar medidas para o esclarecimento desses fatos. O que aconteceu com essas pessoas na guerrilha do Araguaia? Né? A identificação, inclusive, dos responsáveis pelos desaparecimentos e que se atribuísse responsabilidades penais e sanções cabíveis. O que o Brasil faz? Né? O STF vai ter que se pronunciar e logo depois nós vamos ter a criação da Comissão Nacional da Verdade. Aí onde você vai entrar e vai explicar, né? A partir de quando a Comissão Nacional da Verdade ela vai funcionar. A gente já sabe, até fez o debate lá anterior, que é de 1946, né? Para frente. E o limite é 88, que é a data da nova Constituição. Só que a Comissão Nacional da Verdade, né? Ela foi criada, tem várias comissões. Você tem a nacional e em cada estado do Brasil serão criadas outras comissões. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente como que aconteceu Deixa eu pegar aqui. Está no WhatsApp, né? Eu não posso ter as perguntas que eu quero fazer para você. Estão aqui no WhatsApp, tá? Eu vou falar no WhatsApp, né? Vamos falar um pouquinho, né? A tortura foi crime de direitos humanos, certo? A tortura foi crime de direitos humanos praticados contra as pessoas, tá? Deixa eu tentar abrir o telefone, o WhatsApp, acho que saiu onde tinha as perguntas que eu tenho que fazer para você. Explica para a gente, na sua análise, qual foi a dificuldade que você sentiu nesse trabalho, dentro da comissão? Bom, a Comissão Nacional da Verdade, então, como a doutora Tânia falou, realmente ela é fruto de um processo que é longo, no caso do Brasil, né? Ela não é uma exclusividade brasileira, né? É uma comissão que é um instrumento da justiça de transição, que é um conceito do direito internacional, voltado para países, para lugares que viveram ditaduras ou conflitos armados, que têm um passado de exceção e de violências extremas, né? E o papel dessas comissões é investigar como que essas violências se deram, quem são as pessoas envolvidas na autoria dessas violências, quem são as pessoas atingidas por essas violências, né? Então, eu, quando trabalhei na Comissão Nacional da Verdade aqui no Brasil, trabalhei como pesquisadora. Era um grupo muito grande de pesquisa, né? Então, te respondendo, era um grupo bastante grande de pesquisa. Era uma pesquisa setorizada, né? Cada comissão se organiza da maneira como convém organizar, né? Aqui no Brasil, a Comissão Nacional se organizou a partir de grupos de trabalho. Então, tinha grupos de trabalho que cuidavam da questão de gênero, tinha grupos de trabalho que cuidavam da questão do desaparecimento forçado, e assim por diante. Eu, particularmente, trabalhei com a questão do desaparecimento forçado logo que entrei, então havia toda uma necessidade de discutir, teoricamente,
juridicamente como se dava o enquadramento do crime de desaparecimento forçado, e aí é muito interessante a gente pautar aqui que desaparecimento forçado é um crime, mas não é um crime previsto dentro do Brasil. No Brasil, a justiça entende que existe o sequestro, né? Qual é a diferença do sequestro para o desaparecimento forçado? Com base no direito internacional, o desaparecimento forçado é um conceito de que alguém está sob tutela do Estado e é morto sob tutela do Estado e o corpo não tem o destino convencional que teria, né? A família não é informada, a pessoa não passa por um rito a família não passa pelo luto, esse corpo vai para algum lugar que ninguém sabe onde é, né? Então, essa é a ideia sobre desaparecimento forçado. E é um crime imprescritível. Isso significa que ele nunca prescreve, ele sempre pode, sempre tem a possibilidade de ser avaliado e julgado, né? Inclusive as pessoas... O corpo não apareceu até hoje, né? Tem muitos corpos que nunca apareceram. Exatamente, muitos corpos que nunca apareceram, mais de 200 no Brasil, né? Que conseguiram ser, assim, de nomes que a gente sabe, que estão lá, nome por nome, lá no relatório final da Comissão da Verdade, né? E realmente é um crime continuado, porque enquanto esses corpos não aparecem, a gente entende que o desaparecimento não cessou. Então a pessoa continua desaparecida, né? Então foi basicamente com isso que eu trabalhei no primeiro momento. Havia um esforço naquele momento de tentar entender quem eram as vítimas também, né? Então, de todas as comissões que tinham antes, de todos os balanços, havia uma necessidade de entender quem eram as vítimas, e tudo isso foi feito assim coletivamente, com limites, né? Como em qualquer trabalho, como qualquer trabalho burocrático, inclusive. E a gente tem, no final de 2014, né, a comissão aconteceu, a atividade dela aconteceu entre 2012, início de 2012 até fim de 2014, então teve 2 anos de atividade, a lei é de 2011. E em 2014 a comissão entrega um relatório final, que é um relatório bastante extenso, bastante robusto, que tem muitas partes, e lá tem o apontamento de quem são as vítimas, né? São considerados 434 casos entre mortos e desaparecidos. Só que esses 434 casos não dão conta de muitas coisas, né? A gente pode falar mais disso no final, mas não dão conta de indígenas, não dão conta de camponeses, né? Pessoas que a gente não tem ali nome a nome para poder apontar como vítimas da ditadura, né? Agora, acho que é importante a gente compreender, acho que a doutora Tânia já falou sobre isso, mas acho que me cabe até reforçar, que a Comissão Nacional da Verdade, diferente de outros países que sobreviveu a ditaduras, aqui no Brasil a comissão não foi adotada como uma política logo em seguida à finalização dessas ditaduras, né? Então a ditadura oficialmente acaba lá em 1985, né, quando o último militar sai do posto de presidente, mas a Comissão Nacional da Verdade tem a lei aprovada só em 2011, são quase 30 anos transcorridos, né? Não, e nesse meio do caminho, muitos documentos foram destruídos, incinerados, não é? Já dificultou, inclusive, né, o trabalho das comissões criadas. Com certeza, essa justificativa ela é dada por alguns setores, né, do Estado brasileiro, inclusive as Forças Armadas já chegou a afirmar que realmente não haveria mais documentos na época em que a comissão esteve em atividade, né? E como essas comissões da verdade têm um princípio básico, que é o de fortalecer e consolidar o Estado democrático de direito, aqui a gente tem uma questão, né? Porque transcorridos 30 anos do fim da ditadura, só então a gente ia fortalecer esse Estado democrático de direito. O que aconteceu nesses 30 anos, né? Bom, nesses 30 anos teve muita mobilização de familiares, inclusive foram os familiares de pessoas mortas e desaparecidas que levaram o caso Júlia Lund para a Comissão Internacional de Direitos Humanos, que depois foi acolhido pela Corte, e que serviu como uma pressão para que o Brasil tomasse atitude de implantação da Comissão da Verdade, né? Então, as famílias, né, como eu falei, é verdade. Exatamente. Exatamente. Então, o caso da Araguaia realmente é emblemático nesse sentido, né? De fato, são muitas vítimas, mas a Comissão Nacional da Verdade conseguiu reconhecer, por meio da documentação que existia e que pôde ser analisada até aquele momento de lançamento do relatório,
cerca de 72, se eu não me engano, são 72 vítimas fatais da guerrilha, né? Mas a gente sabe que a guerrilha, ela teve uma capacidade muito mais ampliada do que o que a gente consegue conhecer pelos documentos, né? Porque foi uma ofensiva contra famílias camponesas, com pouco recurso, né? Com pouca oportunidade de colocar a público essa violência. Então, o que a gente conhece são basicamente as pessoas que saíram de outras regiões do país e foram até lá para implementar a guerrilha, né? Então a gente conhece muito pouco sobre a história das famílias camponesas que também foram atingidas, que pessoas também foram mortas, possivelmente, e que não constam nesses documentos oficiais. Certo. Não, isso realmente a gente tem visto muito, né? Por exemplo, eu, num período, eu trabalhei na Embratel, que era uma empresa estatal, né? E lá nós tínhamos o SNI mesmo. Antes de você entrar na empresa, tinha um SNI em Brasília, mas lá tinha um setor que representava um braço do SNI dentro da estatal. Então, eles levantavam a tua vida inteira para você poder trabalhar dentro das empresas, tá? E monitorava a gente o tempo inteiro, né? Isso é verdade mesmo. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente fica pensando na ditadura só como uma guerra entre militares e guerrilha. E isso é uma visão muito falsa, né? Muito equivocada do que foi a ditadura. Por exemplo, o relatório da Comissão da Verdade da UNB mesmo mostra que também existia um órgão de vigilância de estudante, de professor dentro da própria universidade. Então, essa vigilância, ela é Uhum. geral da sociedade, né? A ditadura teve esse potencial muito capilar de vigiar geral, não era só uma ofensiva contra a guerrilha, né? Não se limitava a isso. Ela monitorava estudantes, os civis, né? Todos. A gente se Exato. sentia... Dava um passo, tá? E era monitorado. E você vê que hoje tem um bando de malucos pedindo a volta da ditadura. Sabe? Porque eles não conhecem a história. Eu sempre Exato. falo, leiam a história para pararem de falar besteira, né? Bem, vamos para a próxima pergunta, né? Essa comissão da verdade no contexto brasileiro, tá? O que você tem alguma observação a fazer em relação a essas comissões que também aconteceram em outros estados? Uhum. Esse foi um fenômeno muito interessante e muito peculiar do Brasil, né? Nos outros países, as comissões da verdade, elas geralmente são consagradas como um órgão único dos estados democráticos, né? E aqui, a gente teve essa implementação da Comissão da Verdade com a lei lá em 2011, e logo na sequência da Comissão Nacional da Verdade ser implementada e começar suas atividades, várias comissões estaduais e depois municipais e depois de vários setores, como a Ordem dos Advogados do Brasil e também sindicatos e universidades, etc., também implementaram suas comissões, né? Isso é uma coisa muito interessante e muito específica do nosso contexto de Comissão da Verdade aqui no Brasil, porque quando a Comissão Nacional surgiu, havia muitas críticas em relação, por exemplo, ao tempo que era objeto de investigação dessa comissão. Então, como a doutora Tânia falou, né, a partir de 1946, muitas pessoas achavam isso um absurdo, porque isso ia tirar do foco a ditadura militar de 64 a 85, ia ampliar muito e ia um pouco diluir a questão que deveria ser a questão principal da Comissão da Verdade, né, para esses setores, que era a ditadura. Outra crítica foi na nomeação dos comissionados, né, que eram só 7 pessoas, se eu não me engano, nomeados pela presidenta. E aí também achavam que era pouco tempo para investigação, que inicialmente era só 1 ano. Então, depois de tantas críticas assim, começou esse processo, que foi um fenômeno, assim, quase uma reação em cadeia, de institucionalização de muitas comissões, né? Isso foi um processo muito interessante, porque a gente tem a contribuição de muitas regiões do país, de muitos olhares diferentes em relação a esse passado da ditadura, que por muito tempo realmente passou despercebido, porque a gente tem uma predominância do eixo Rio-São Paulo nas narrativas sobre esse passado também, então é muito interessante ter uma comissão do Pará, é muito interessante ter uma comissão do Rio Grande do Sul, que trazem outros olhares, ao mesmo tempo que é muito interessante a própria Ordem dos Advogados do Brasil pensar sobre esse passado, né? O próprio sindicato
X ou Y pensar sobre o passado por outras óticas, né? Ao mesmo tempo, eu vou fazer uma avaliação que é um pouco do meu ponto de vista aqui. Eu acho que a Comissão Nacional não consegue, ao final do seu mandato, abarcar toda essa riqueza, essa pluralidade de narrativa sobre o passado, né? Porque muitas comissões ainda estavam em exercício quando a CNV finalizou seus trabalhos e publicou seu relatório. Então, acho que é um fenômeno super interessante e que ainda precisa ser melhor estudado, inclusive. É, eu fiz até uma análise que eu achei assim, bastante interessante. Porque, por exemplo, quando a Corte Interamericana, né, ela começa a cobrar do Brasil, você pode ver que a lei da anistia é de 79, tá? Só que o Brasil, ele só ratifica o pacto com a Corte Interamericana em 1998. Então, isso passa a ser um empecilho para que a Corte não pode julgar o Brasil antes de 1998, porque o Brasil não era signatário. Ele não tinha ratificado o pacto. Olha, então essa foi a grande jogada que o governo militar fez. Ele nunca ratificou o pacto internacional. Só em 98, em dezembro de 98, é que houve a ratificação desse pacto. Então, tudo que ocorre antes não é passível de criminalizar. Foi a A saída. gente realmente tem uma série de obstáculos que Que absurdo. formam esse cenário de dificuldade. E a judicialização no Brasil realmente é uma questão, né? Porque a própria Comissão da Verdade não tinha esse papel de judicializar, só tinha o papel de investigar. E mesmo assim, ela se tornou um símbolo da oposição, né, da direita extrema, né, a Comissão da Verdade, ela tá na boca da galera que assume, né, esse lugar da direita extrema e etc., sem, sendo que a gente nem sequer se aproximou de qualquer judicialização. A gente tem muitos obstáculos para a judicialização, realmente. E nesse processo, a própria lei de anistia, ela ficou bastante esquecida, né? Por algum tempo, ela ficou bastante esquecida, mas ela é a origem de muitos empecilhos, né? Eu vi um estudo, por exemplo, que no período nós tivemos, assim, quantificativo, né? Nós tivemos, por exemplo, lá no cemitério, em Perus, né? Em São Paulo, mil ossadas, que não conseguiu descobrir de quem era, né? Era o cemitério clandestino, tá? Nós tivemos a Perus, não se descobriu até hoje. E, por exemplo, na guerrilha do Araguaia, mais ou menos 150 pessoas desaparecidas na guerrilha, tá? Foi um estudo que eu tive acesso. Agora, quando se faz Paula, quando se faz todo esse levantamento, esse material fica em sigilo? Como é que é esse Então, material na verdade? Ele fica em sigilo, fica no Arquivo Nacional, vai para o Arquivo Nacional, não é? Porque a lei ela foi bem clara, não é isso? Ela cria a Comissão de Verdade, né? Que está a presidente, né? Na época foi a Dilma. Aí está ligado a comissão, a Casa Civil, 7 membros, né? Nomeados pela presidente, né? Na época, né? Então, passa a ter uma investigação sem punição, né? Depois, a lei da anistia também está ligada, e qualquer cidadão que tem informação, ele pode oferecer para ajudar, se oferecer. E depois esse material vai para o Arquivo Nacional. Ele fica num arquivo, ele é sigiloso? Ou qualquer cidadão pode, quero ter acesso a esse caso para estudar? Dentro do Arquivo Nacional existe um fundo que é o Fundo da Comissão Nacional da Verdade. Lá dá para fazer muitas pesquisas, inclusive pela internet você consegue ter acesso a muito material, que foi material reunido e feito pela comissão. Então, algumas audiências vão estar lá transcritas, documentos da época da ditadura, né, dos órgãos de vigilância vão estar lá também. Agora, com certeza, nem todo material ele é público, porque tem material que traz informações pessoais de familiares.
e etc. Então, nem todo o material, ele não é 100% público, esse acervo, mas ele é de fácil acesso e está lá no Arquivo Nacional para quem tiver interesse em pesquisar. Da mesma maneira, as comissões estaduais, muitas delas conseguiram também deixar seus acervos públicos, né? Eu acho que a comissão do Pernambuco, por exemplo, de Pernambuco, foi uma comissão que teve um trabalho também bastante interessante e tem um acervo público no Arquivo do Estado, a comissão de São Paulo, se eu não me engano, também. Então, aí, assim, tem tá um pouco difuso esse material, mas o da Comissão Nacional da Verdade está no Arquivo Nacional e boa parte dele pode ser acessada pelo site, diretamente pela internet. Ah, então ótimo, tá. Outra pergunta que eu queria fazer para você. Você falou, né? Na questão de gênero, tá? Esse olhar atento às mulheres, ele passa a compor o campo de investigação. Eu tive assim, acesso a vários casos de mulheres durante o período, né, da ditadura, ou que tinham acabado de dar à luz aos bebês, ainda estavam amamentando, foram separadas das crianças, ou elas ainda estavam grávidas também, né? Então, crianças que já sofreram a tortura dentro do útero materno. Crianças que também ficaram junto com as mães, com os pais, assistiram às torturas, receberam o número do DOPS, não é? Eles têm lá a plaquinha. Como é que é essa questão do gênero? Como é que você estudou? Mostra pra gente aí, conta a sua sensibilidade nesse caso, das mulheres que foram, seja a tortura física, a tortura psicológica. Como que você chegou a essa análise? Bom, primeiro é muito importante pontuar que a história, não só sobre a ditadura, né? A história aqui que a gente consegue fazer narrar do Ocidente, ela é muito masculina, né? Então, não é diferente com o caso da ditadura. Quando a gente começa a Comissão da Verdade lá em 2011, essa história ainda é muito masculina, né? Então, as pessoas que são consideradas as vítimas da ditadura são homens, né? Estrito sensu. Na década de 70, começou a sair uma publicação que era Os Escritos do Exílio, e o primeiro tem uma preponderância masculina muito alta. E o segundo é Histórias das Mulheres do Exílio, né? E organizado por mulheres. Ela a Dora que acabou se suicidando lá em Berlim, né? A Dora está no primeiro, no que não é a História das Mulheres. Em 76 tem o texto dela. É um texto belíssimo, aliás, fica a indicação para quem quiser ler. Então, essa história, ela é bastante masculina, ela tem um protagonismo masculino, né? Quando eu entrei no mestrado, já tinha, então, havido a Comissão da Verdade, a própria Comissão Nacional da Verdade tem um capítulo específico sobre violência sexual, violência de gênero e violência contra a mulher, que tenta fazer esse esforço de entender onde que está as especificidades dessa violência sexual, que por muito tempo esteve fora dos radares de todas as investigações, né? Ou da maior parte dessas investigações. Quando eu comecei a pesquisar isso, então, eu estava bastante envolvida, né, nesse tema, tinha acabado de sair da Comissão Nacional da Verdade, e achei que seria interessante entender como que as comissões trataram a questão de gênero, né? Como eu disse, então, assim, a gente já vivia um outro momento que não era só um outro momento em relação ao olhar que as pesquisas tinham em relação à ditadura. Era um outro momento político também, né? E a gente não pode ignorar aí o avanço do feminismo, que empurrou para dentro da universidade a necessidade da gente estudar as histórias de mulheres que estiveram na política, as memórias de mulheres, as sabedorias, inclusive da vigilância e da violência de Estado, também a partir de um prisma de gênero, né? E aí, em relação à tortura especificamente, a gente precisa entender que os órgãos da repressão, eles eram organizados na mesma estrutura e pensamento patriarcal que o resto da sociedade, né? Então, eles faziam uso de dinâmicas vexatórias e violentas a partir dessa expertise do gênero, né? Então, como que a gente vai atingir uma mulher? A gente vai atingir ela no lugar de mãe, no lugar do corpo feminino que está solitário dentro de uma cela com outros homens, na exposição do corpo feminino nu, né? O corpo feminino que sempre foi objeto de desejo ou de demonização, ele é exibido nu. Porque isso também é uma expertise desse órgão repressivo, né?
A gente consegue formular hoje esse tipo de pensamento, mas por muito tempo, todas as denúncias em relação à tortura e etc., elas tiveram restritas à fala de homens, né? De homens que foram torturados. Então, tem muitas falas recentes de mulheres que naquela época sofreram variados tipos de violência e que só conseguiram falar sobre isso décadas depois, quando elas começaram a entender que o estupro, é, a questão de ser colocada numa sala, a questão de ter o filho avançado ou realmente Uhum. violentado também era tortura, né? Por muito tempo se entendeu que a tortura era só choque elétrico, era só cadeira do dragão, era só pau de arara e era só contra homem, né? Então, muito Você, eu soube de casos que eles pegavam, né, as crianças, né, e faziam as crianças assistirem à tortura dos pais. sim, Tem tem um relato muito conhecido da Maria Amélia de Almeida Telles, que até está naquele livro Infância Clandestina, eu acho que é como Infância Roubada, tá até aqui em cima o livro. Que é um relato que ela fala que os filhos dela foram levados realmente para vê-la, e os filhos com 4, 5 anos, e foram levados para vê-la na situação, né, pós-tortura. E isso também era um método de tortura psicológica, né? Então, essa constelação de violências que eram voltadas para mulheres ou que usavam da expertise do gênero para violar homens também, porque homens também passaram inclusive por estupro e também não falaram sobre isso, porque também é um tabu moral da nossa sociedade patriarcal. Tudo isso teve fora dos radares das pesquisas por muito tempo, né? Então, quando eu fiz o meu mestrado, minha busca era um pouco entender como as comissões começaram a trazer isso para suas investigações, começaram a entender que isso também era uma violência, né? Claro. Isso, assim, a gente contou muito com os avanços trazidos pelo movimento feminista, para conseguir formular teoria em relação a isso, para conseguir fazer com que essas histórias fizessem parte do espectro do que era violência, do que é violação de direitos humanos, né? O Tribunal de Ruanda, Tribunal Internacional de Ruanda, traz muitas novidades em relação à consideração das violências sexuais como um crime contra a humanidade. Então, é uma conjunção de fatores, né? O direito internacional, o que estava acontecendo no movimento feminista, o próprio avanço também do conhecimento dentro das universidades, tudo isso compôs um cenário mais possível para a gente estudar isso, para esse tema chegar nas comissões da verdade, né? As comissões da década de 80 não tratam isso, né? Na Argentina, por exemplo, porque esse assunto não estava colocado da maneira que estava aqui em 2014, quando a CNV lançou o relatório, por exemplo. Só para lembrar, pessoal, a ditadura no Brasil, ela durou 25 anos, né? E até hoje ela gera discussão, né? Tanto que a gente acabou de falar sobre isso. Uns malucos ficam dizendo, quero ditadura. Malucos, porque eles nem sabem o que estão falando, tá? E como a gente acabou de conversar também, a história, ela estava muito preocupada só com a tortura. Só que existiam os abusos sexuais, né, das mulheres. Na verdade, a violência sexual, né, em cima da tortura, não é só o pau de arara. Mas no pau de arara tem a violência sexual também, tanto contra o homem quanto contra a mulher. Tá? Realmente é muito triste mesmo da nossa história, do Brasil. Espero que não volte mais. É um passado muito negro. Olha, gente, vou aproveitar aí para falar, ó, Celine Batista está assistindo a gente, professora Roberta, Agatha Amaral, Osvaldo Menezes, obrigada. Faleiro, Caleb, Maiara, Pati Alencar, Atento, Dodô Delícias, Elisa Lopes, Celina Batista, Adriana de Castro, Celine Batista. Obrigada, tá, pessoal? Por estar aí assistindo a gente. Boa noite aí, ô Roberta. Mas é isso, o nosso debate hoje, pessoal, é muito enriquecedor do ponto de vista. Quem quer conhecer a história do Brasil, como foi esse passado, porque tem pessoas que às vezes você para conversar, né, e conta a história a história que foi passando de boca em boca. Nós temos hoje com uma historiadora, tá, que estudou a fundo esse assunto, tá? É mestre, doutoranda também, né?
você está fazendo doutorado, entendeu? Grandes pesquisadores participou da Comissão da Verdade. Então, são dados técnicos que a gente traz hoje nessa live para que as pessoas conheçam, são dados enriquecedores. Não é nenhum mimimi, nem blá blá blá, nem fake news. São dados, quem quiser ter acesso, entra no site, né, do Arquivo Nacional, como a Paula falou, os que estão abertos, vocês podem conhecer, pessoal. Nick Franco também, essa menina é o maior orgulho, oh, beleza. É a minha irmã, tá vendo, gente? Bom, mas é orgulho, sim. É muito, muito orgulho mesmo, né? Quer dizer, a sua linha de pesquisa é muito bonita, enriquecedora. Você já pensou em escrever um livro, Paula? Olha, eu já pensei, inclusive, eu penso em transformar minha dissertação em livro um dia. Espero que alguma editora um dia queira me ajudar a fazer isso. Não, é interessante. Eu atualmente estou estudando sobre essa questão também de gênero das mulheres que foram torturadas na ditadura militar. E sim, depois eu vou começar a colocar a minha página, tem vídeos de 15 minutos, 20 minutos, que é bom para as mulheres que estejam nos assistindo, para conhecerem, porque não é nenhuma história criada pela esquerda, não. É uma história que realmente aconteceu com essas mulheres. Tem mulheres que se suicidaram, né? Nunca mais foram as mesmas, entraram em depressão. Então fica aí, tá? Agora vamos lá. Vamos voltar aqui. Quais são os legados? Vamos voltar para o nosso bate-papo. Quais são os legados e lacunas deixadas pela Comissão da Verdade? Então, acho que a gente até entrou um pouco nessa questão. Eu acho que a Comissão da Verdade e as comissões da verdade aqui no Brasil, né, como a gente vem falando, que foram várias ao mesmo tempo, elas deixam um legado muito importante. Primeiro, para quem quer pesquisar esse tipo de assunto, né, porque são acervos riquíssimos, que além de reunir documentos lá do passado da ditadura militar, também produziram muita documentação nova. Então, tem muitas audiências públicas que estão transcritas, tem muitos vídeos dessas audiências no YouTube. Então, tem um canal da Comissão Nacional da Verdade até hoje ativo no YouTube, onde é possível buscar esses vídeos, assistir para quem tiver curiosidade. E tem os relatórios finais, que é um pouco a tentativa de dar sentido para todos esses documentos analisados, né, reunidos e produzidos. Esse é uma documentação vasta, né, que não serve de apoio apenas para pesquisadoras e pesquisadores que realmente estão dentro das universidades, querendo empreender pesquisa, mas eu acho que as comissões da verdade, como um acontecimento político no Brasil, elas proporcionaram que a gente realmente volte os olhos para a ditadura como um evento que realmente aconteceu e que é tão importante que ele é usado até hoje como base de discurso para um projeto político de extrema-direita, né? A ditadura é um acontecimento tão importante, é por isso que ela é toda hora revisitada, inclusive pela extrema-direita, não só pela esquerda, ou pelas universidades, ou por vários setores da sociedade que pensam sobre a importância de rememorar esse período, né? Ele também está no discurso da direita. Isso diz muito sobre a importância desse período, e eu acho que as comissões da verdade tiveram o principal legado que elas deixam é de empurrar esse debate para o espaço público, né? Que antes ficava bastante restrito às famílias que tinham pessoas atingidas por essa violência diretamente e às universidades, né? Então estava muito longe do público. Ainda não é apropriado por todo mundo, tá? Mas eu acho que a Comissão da Verdade ele é um ponto muito importante. Por outro lado, eu acho que realmente tem aí algumas lacunas ainda, né? Primeiro essa lacuna, né, que a gente já conversou aqui sobre os documentos que muitas vezes dizem que foram queimados, foram destruídos, foram obstruídos. A guerrilha do Araguaia é o acontecimento talvez mais emblemático aqui no Brasil, não só da ditadura, mas também sobre essa questão do silenciamento, da lacuna em relação ao que aconteceu, aos documentos, etc. A Comissão da Verdade não chegou, infelizmente, a conclusões muito novas em relação à guerrilha do Araguaia. Então, apesar da gente ter uma ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já levou o Estado brasileiro ao banco dos réus, e uma ação também aqui na primeira vara,
em relação à guerrilha do Araguaia, ainda assim a gente não tem casos realmente elucidados, né? A gente não sabe o que aconteceu com aquelas pessoas, a gente não sabe onde estão os corpos, a gente não sabe nem um número real das pessoas atingidas, né? Porque ainda é um assunto bastante silenciado e bastante lacunar. E assim como a guerrilha do Araguaia, muitos outros assuntos desses ainda estão pendentes mesmo depois da existência de uma comissão da verdade. O próprio cemitério de Perus, né, que a doutora Tânia aqui trouxe para a nossa conversa, é um outro caso bastante emblemático, né? Vila Formosa, mesma coisa. Aí no Rio de Janeiro também tem cemitérios que contam essa história, né? Que tem esse período como uma lacuna. E a gente também tem lacunas em relação a quem são as pessoas atingidas por aquela violência da ditadura. Como a gente falou aqui no começo, muitas vezes o discurso sobre a ditadura, ele é muito restrito ainda sobre, eram só os militares e os guerrilheiros, e se resumiu a isso. Não é verdade, a ditadura foi um regime que interferiu na educação, que interferiu nas questões trabalhistas, que realmente colocou uma vigilância generalizada. Sociais, e nas relações sociais. Eu estava um dia desse pensando, eu lembro quando eu era, né, meus 8, 9, 10 anos, em plena ditadura, eu via, o Esquadrão do Amor acabou de executar não sei quantas pessoas. Quer dizer, para quem ouvia, era assim, o Esquadrão da Morte executou. Mas ele estava executando, eram as pessoas que eram contrárias ao regime da ditadura. Não era comum. Então eles enchiam a boca de colocar na rádio e falavam o Esquadrão da Morte, que na verdade eram os executores da ditadura, os assassinos da ditadura. E muita gente aplaudia, estão matando os bandidos. Não, estão matando os terroristas, estão matando as pessoas que estavam se rebelando contra o sistema, né? E se hoje nós temos essa democracia, nós temos que agradecer as pessoas que deram sua vida pela gente. Temos hoje liberdade de imprensa, foram essas pessoas que morreram. E por conta dessa democracia que a gente vive. Agora, alguém chegar hoje e dizer eu quero a volta do regime militar, está louco. Tem que colocar a camisa de força urgentemente, não é? E a gente não pode perder do horizonte, realmente, que mesmo, não, mas não matou, não, tá matando bandido, então tudo bem. Não tá tudo bem, né? Porque não tinha processo, não tinha julgamento, a matança generalizada, ela... Não, tribunal de exceção, coloca no paredão, mata e some até com o corpo, né? Para a família não saber onde... A gente não pode encarar isso com normalidade, de jeito nenhum, dentro e fora da ditadura, né? Que inclusive, eu acho que é outra lacuna deixada pela Comissão da Verdade. Quem são essas pessoas que foram atingidas pela violência, né? Não são só 434, não são só guerrilheiras e guerrilheiros, não são só estudantes, são famílias camponesas que não estão ali naquelas páginas do relatório. Acesso a um estudo, foram mais ou menos 400 pessoas executadas, 400 e poucas, chegando a 500, 30 mil pessoas torturadas. 30 mil Exato. Ainda não tem um balanço tão exato sobre as torturas, sobre os banimentos, as pessoas que se autoexilaram e as que foram banidas, né? Sobre o impacto sobre as gerações, as segundas gerações, né? Então, as filhas e filhos de pessoas que passaram por esses traumas, que ou vivenciaram isso na pele, ou vivenciaram depois como um trauma, porque nasceram em outro país, porque passaram parte da vida em outro país e tiveram problemas identitários, né? Então, essa capilaridade do que o regime de exceção deixa, ele afeta gerações, né? Então, não dá para ter esse discurso reduzido. São 434 vítimas, isso é pouco, porque a gente já teve 30 mil e etc. Não. A gente precisa pensar no balanço das pessoas torturadas, a gente precisa pensar também nas famílias camponesas que não tinham nem registro e a gente não consegue contabilizar. A gente precisa pensar nos indígenas, que da mesma maneira não tem documento que comprova que morreram, porque muitas vezes não tinha documento nem que comprovasse a existência daquelas pessoas. Então a gente precisa ampliar o olhar em relação ao que foi essa violência, né? Tá. Agora,
Uma coisa também que a gente não viu sobre a questão da abertura dos arquivos, não é? Que até eles não abriram os arquivos, seja das Forças Armadas, dos ministérios e das empresas estatais. Eles não abriram. E parece que Então, teve uma lei que eles vão ficar fechados, né? Durante muitos a, anos. a abertura dos arquivos aqui no Brasil, ela não respeitou uma ordem central, assim, nacional, né? Uhum. Então, isso varia muito de caso a caso. Tem muitos arquivos abertos, tem muitos arquivos para serem analisados, inclusive. Os arquivos do DOPS, por exemplo, tiveram um fenômeno de estado para estado. Tem estado que abriu, tem estado que abriu com tarja, tem estado que não abriu. Então, Uhum. isso varia. É, por outro lado, não teve uma abertura total. Isso a gente pode falar seguramente, porque os próprios representantes das Forças Armadas muitas vezes disseram que esses arquivos não existem mais, que foram queimados, etc. Né? O que também é crime, né? Se os arquivos foram queimados, eles precisam ser reconstituídos, né? Então, esse argumento também não pode imperar, assim, como se estivesse tudo bem. Mas a abertura dos arquivos, ela é parcial. A gente poderia dizer que ela é parcial no Brasil. E uma coisa muito importante, quando a gente fala de Comissão da Verdade, inclusive, é lembrar que junto com a lei da Comissão da Verdade lá em 2011, tem a lei de acesso à informação, né, que a gente pode usar quando vai pedir documentos para qualquer órgão aqui no Brasil, qualquer órgão do Estado brasileiro, que é uma lei que garante, né, que a gente tenha acesso. Então, assim, não é nem que aconteceu nem que não aconteceu, mas aconteceu parcialmente com problemas ainda. A gente gostaria de ter mais acesso. Você vê, a lei é de 2012, né? Então deu 2 anos para fazer o Isso. levantamento. Você acha que esse tempo foi curto, que pode vir hoje a ter uma nova comissão da verdade para ampliar esse estudo? Na sua opinião, você acha importante? Um órgão de continuidade da Comissão da Verdade é algo que está previsto desde que a Comissão da Verdade estava em atividade, né? Então, se previa realmente que ia ter uma entrega do relatório final, mas que haveria também um órgão de continuidade por se constatar que não tinha sido suficiente o tempo de investigação e as conclusões até ali. Isso é uma coisa que aconteceu em vários países. O Chile teve várias versões de comissões da verdade, por exemplo. Né? Então, é passível que aconteça? Eu acho que o momento político não é propício, né? Uhum. Mas a possibilidade de acontecer realmente existe. Isso foi discutido, de fato, e eu acho que seria extremamente recomendável, né? Até para a gente conseguir fazer, ter esse olhar mais ampliado em relação a quem são as vítimas, para conseguir suprir lacunas em relação à guerrilha do Araguaia, outros casos emblemáticos que não teve tanto avanço, ou que ainda tem muitas lacunas e silenciamentos. Então tá. Olha só, faltam 3 minutinhos para a gente terminar. Eu vou agradecer as pessoas que estão aí: André de Castro, Primonati, P. Cardoso, Joaquim, Aronan Vieira, é Manora, minha amiga, Alice, Vanessa, Fligues, parece, Sim. Desadora, Thaís Moraes, Carla Valéria, Ninha, CBO, P. Cardoso. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Daqui a pouco aí a nossa transmissão. Paula, quer fazer alguma consideração final? Deixar algum recado para as pessoas que estão assistindo? Eu já falei Tá claro. bastante da importância da comissão, do trabalho, da ditadura, porque a gente não cai mais na ditadura, nem cai na ditadura. Que as pessoas vão lá no Arquivo Nacional se quiserem conhecer. Eu gostaria que você deixasse sua Bom, consideração final. primeiro agradeço a doutora Tânia, então, por essa conversa. Acho que é importante a gente fazer essas conversas, porque é importante a gente falar sobre esse tema, né? É um tema que tem sido bastante demonizado e a gente precisa lutar contra essa demonização, né? Faz parte da nossa história, a gente precisa encarar de frente, conversar sobre isso abertamente, amplamente, publicamente, sanar dúvida, né? E O assunto também não se esgota aqui, tanto que eu fiz parte 1 na semana passada e parte 2. Se a gente precisar fazer parte 3, a gente vai e abre de novo o debate, tá, pessoal? Não se esgota aqui hoje, não, tá? exato. Exatamente. E tem filme, tem livro, tem muita produção sobre isso, né? Basta a gente se informar em lugares confiáveis. Claro.
e para o debate, né? Estou sempre aberta a conversar sobre isso, então quem quiser me mandar questões, pode mandar que a gente continua essa conversa em outros espaços também. Tá bom, mesma coisa eu vou dizer também. Se precisarem de algum auxílio, material tem, importante que as mulheres se engajem na luta. Nós estamos no momento do levante feminismo, né? Feminista, né? Estamos nesse levante que as mulheres possam agregar forças, pessoal, contra o feminicídio, tá? Então, mulheres que estão aí nos ouvindo, entrem nessa luta conosco, denunciem também, né? E aproveitando hoje é o dia também Dia Nacional, né, do combate ao câncer, tá? As pessoas procurarem se cuidar, tá? Se cuidar, a pandemia está aí, continue usando sua máscara de álcool em gel e vacina já, e vamos ser resistência para o país. Ditadura nunca mais, tá bom? Nunca mais. Obrigada pelo seu tempo, tá? Fica com Deus, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.